E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Infelizmente, nosso encontro tem que ser assim agora, né? À distância, se olhando aqui pelas telas. Peço já antecipadamente desculpa para vocês por algum erro, alguma falha, alguma carência aí, porque eu estou aprendendo a mexer com algumas coisas ainda. Aliás, todos nós, né, na escola estamos aprendendo a mexer. Mas vocês já são ninja aí, vocês já são bem ligados nessas questões de tecnologia. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e que nesse tempo que a gente ficar em casa, né, a gente possa manter uma relação, tá? A gente vai começar a conversar bastante, já tem uma galera mandando mensagem para mim, pode continuar mandando sobre essa aula de hoje. Tem aí na descrição do conteúdo tudo que vocês têm que fazer em detalhes, todas as dicas, leiam com atenção e aí se ficar alguma dúvida pode me consultar, beleza? Para você aí, nós vamos fazer agora, eu vou gravar para vocês as aulas 10, 11 e 12, tá? Do teu caderno 1 aí, pessoal do primeiro ano. Eu vou deixar na descrição aí o que vocês vão ter que fazer certinho, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo de aproximadamente 30 minutos, para não ficar muito cansativo também. Deixa eu arrumar a peruca aqui. Ó, vou descobrir quem tá colocando apelido em mim de Patati Patatá, hein? Por causa desse negocinho aqui, ó. Agora que eu não tenho como cortar o cabelo mesmo. A Gisele tá brava comigo, ela mesmo quer cortar meu cabelo. Eu tô fugindo. Se eu aparecer com a cabeça raspada aí, foi ela. Galera, é o seguinte, vamos lá então. Vamos ver se tá tudo funcionando. Bora trabalhar aqui. A gente tem uma aula relativamente simples aqui. E como eu sempre alerto vocês, pensando assim, em entendimento de mundo, obviamente, né? Pensamento crítico e tal. E numa questão dos vestibulares também, tá? Esse conteúdo aqui de hoje, ele não é necessariamente, dessas aulas 10, 11, 12, um conteúdo de cobrança específica no vestibular, mas é aqueles conteúdos que eu aviso vocês que serve como um pano de fundo. Tá lá esse entendimento de mundo, né? Entender o nosso planeta, entender o continente americano, entender o Brasil, é isso que a gente vai fazer nos próximos minutos agora. Então, uma dica que eu dou para vocês desde o começo é que vocês possam, lembra deixa eu pegar aqui, do globo que eu enchi na sala e até vocês estouraram um globo meu aí? Tem um globo, um bom mapa aí perto de vocês, sabe? Dá um jeito de... agora nós estamos vendo aí, acompanhando o noticiário com muitas notícias internacionais. Então, assim, a melhor forma de você conhecer o Brasil, de você conhecer o mundo, é você ter um mapa na mão, né? Um globo, um mapa, um planisfério mesmo. E conforme você vê a notícia, você fala, putz, eu não sei onde é tal lugar, eu não sei onde fica isso no Brasil, eu não sei exatamente onde está cada estado, né? Então esse é um trabalho que você vai fazendo com o tempo. Aí você vai ampliando o teu conhecimento de mundo, o teu entendimento de mundo. É extremamente importante a gente conhecer o mundo e conhecer o nosso país, né? Conhecer as suas particularidades e tal. Então a melhor forma que tem de você fazer isso é ir pesquisando, sabe? Não é nessa aula, nesse vídeo, ou estudando só esse conteúdo dessa vez que você vai conseguir resolver tudo isso. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho aqui a cadeira. Tudo bem? Então esse é um conhecimento que vai aos poucos. Então pegou uma matéria para ler, falou de um lugar que você não sabe onde é, corre lá no mapa, dá uma olhadinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mapa do mundo e do Brasil, mas isso tem que ser um trabalho constante, sabe? Essa postura de aluno crítico, pesquisador. É isso que a gente está buscando, né, desenvolver em vocês, e é isso que as universidades estão procurando, e é isso que um cidadão decente, crítico, pensativo faz. A gente está sempre procurando a informação, tá certo? Vamos começar aqui então. Se você quiser ir acompanhando pela apostila, fica à vontade, tá? Mas eu tenho algumas imagens aqui. Se você olhar no conteúdo dessa aula, além desse link para o vídeo, você tem lá também esses slides aqui, essas aulas, tá? Coloquei todas as imagens para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram revisar, tal, dar uma olhada, tá tudo ali, tá bom? Vamos começar falando então do mapa do mundo, né? Se vocês lembrarem das últimas aulas que nós tivemos, né, presencial, a gente falou do universo, a gente falou do sistema solar, a gente falou da vida, a gente filosofou, a gente chorou, né? Deu uma choradinha de leve, caiu um cisco aqui. Aí nós falamos do planeta, né, no contexto onde ele está e tal, e agora especificamente a gente vai olhar um pouquinho esse mapa do mundo. Então vamos começar entendendo o nosso mundo.
plana. Tá osso, hein, galera? Mas vamos lá. Desculpe aí os terraplanistas que eu sei que tem. Lá no primeiro C tem, no primeiro A tem 2, no primeiro B tem 3, né? O pessoal aí, então, ó, essa teoria aqui, ela ainda é muito avançada, a gente não vai trabalhar com ela, a gente vai para uma questão mais básica, tá? Se você olhar aí no seu material, você tem... isso aqui não é para decorar nada, tá, galera? Mas é para você ter uma ideia das dimensões, né? Eles vão apresentar para vocês o diâmetro equatorial, a circunferência equatorial. Dá uma olhadinha aí quando você estiver no carro da sua família. Agora o carro tá meio parado, né? Mas tudo bem. Na contagem dos quilômetros lá e ver quantas voltas ao mundo esse carro já deu. O último carro que eu tive, né? Eu rodei 160 mil quilômetros com ele, né? Que deve dar mais ou menos, eu sou de humanos, mas umas 4 voltas aí no planeta e tal, pela circunferência equatorial. Aí você tem a circunferência polar, né? Ou o diâmetro polar. Dá uma olhada nessas dimensões aí e tenta comparar, assim, com uma viagem que você fez. Pô, qual foi o lugar mais longe que você já foi na tua vida, né? De carro, por exemplo, de um ônibus, faz uma comparação. Qual foi o lugar que você foi de avião, que foi o lugar mais distante que você foi? Compara também, só para você ter uma noção do mundão, o tamanho que é essa bagaça, né? Gigante, gigante. Aí, obviamente, o que eu falo para vocês, isso aqui não é um conteúdo específico do vestibular, mas é um conteúdo que faz plano de fundo. E olha o que eu vou falar, tem muita gente poderosa no mundo aí, até no Brasil, que se mostrar um negócio desse aqui, sem os nomes aqui dos continentes, dos países e tal, não sabe pôr o dedo e apontar algum lugar que você perguntar aí, tá? Isso não só no Brasil, pesquisas feitas recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, mostrando o mapa mundi para os caras e falando, acha o Brasil aqui, os caras não têm noção nenhuma, né? Pesquisas da internet, se der eu deixo um link aí para vocês, dos caras com o mapa do Brasil, perguntando para brasileiros, o que é isso aqui? A galera, isso aí eu não sei, cara, sabe, é preciso entender o lugar que você está. Então aqui a ideia não é decorar, mas é ter uma noção, né, de que esse planeta nosso, ele tem a sua parte com as águas, né, que a gente chama de essas grandes porções de águas de oceanos. Aliás, nós temos proporcionalmente mais água no planeta do que Terra. E aí você está cansado de ouvir que o planeta deveria chamar planeta água e não planeta Terra. Esse é o dia que o seu professora querida de geografia faz vocês vestirem roupa, lá quando vocês são pequenininhos, roupa azul, roupa branca, e no dia da água ir lá, todo mundo abraçar a prefeitura e cantar aquela música horrível do Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água, né? Então nós sabemos disso, né? Mais ou menos a proporção até do corpo humano, mais água aqui do que terra. Não que o corpo humano tenha terra, mas você está entendendo o que eu estou falando? Apesar que a gente tem terra também, né? Mas, enfim. Principalmente quem não toma banho aí, viu? Quem não toma banho. Ó, então aqui, essas terras emersas que a gente fala, né? Porque aqui embaixo do oceano também tem terra, mas aqui eu estou falando das terras emersas. Essas terras emersas, essas grandes porções de terra, a gente chama de continentes. No hemisfério norte, se você reparar, ó, aqui a linha do Equador, aí nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte. O hemisfério norte é conhecido como hemisfério das terras. Olha quanta terra emersa tem. Tem mais terra emersa no norte do que no sul, né? O sul seria o hemisfério das águas. Então aqui nós temos o continente americano, que a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe hoje. Putz, aí agora eu tô vendo como é que a galera do tempo sofre para fazer aqueles negócios na TV. Tá vendo? Ó, tem o continente americano. Eu ia me lascar lá. Aí nós temos aqui a Europa, olha o tamanho da Europa, poderosa, né? Mas olha aqui, ó. Aí temos a Ásia, a África e a Oceania. Aqui perto da Oceania está aparecendo até um outro continente ali, vocês vão ter oportunidade de ver isso daqui a milhões de anos, mas depois a gente fala disso numa aula de geologia. E aí nós temos a Antártica aqui também. Sabe qual que é a população da Antártica? Zero. Ninguém mora lá, ninguém é habitante lá, só tem pesquisa científica, né? Mas aí tem a Antártica aqui como um continente também. Aliás, tem muitos recursos naturais lá, daqui a pouco a galera vai começar a explorar e destruir também. É nóis, mano, é humanidade, pô, aqui é nóis. Enfim, e aí nós temos os oceanos, né? O Oceano Glacial Ártico, aqui em cima ao norte, o Oceano Atlântico, né? Muito importante para nós aqui no Brasil, pega todo o litoral brasileiro aqui, responsável pela nossa dinâmica climática, muitas das nossas riquezas, petróleo, praia e por aí vai. Aí você tem o Oceano Índico aqui e, pensando que a Terra, né, redonda,
Aí você tem essa grande porção de água aqui, ó, que é o Oceano Pacífico. É a maior concentração de água aí, no seu estado líquido, né? Maior concentração de água do planeta no Oceano Pacífico. Portanto, um grande regulador do clima. Quando a gente for falar de clima, a gente volta nesse assunto. Então aqui, bem basicão, é mais uma questão daquilo que eu falei. Vai estudando aos poucos, vai olhando onde estão as coisas, vai acompanhando as notícias. Cara, a hora que você estiver lá vendo uma notícia ou lendo e aparecer o nome de um lugar e você não sabe onde é, e nesse momento a tua curiosidade te levar para um mapa e você olhar aquilo, o seu cérebro abriu uma oportunidade de aprendizagem fantástica. Ele vai imprimir aquilo ali como conhecimento. Você vai transformar essa informação em conhecimento. Então, sejam curiosos. Eu estou falando isso desde o primeiro dia que a gente se encontrou. Sejam curiosos. É a curiosidade, é a dúvida que move a humanidade. Foi isso que fez a gente chegar aqui até hoje, tá? Então, continue curioso aí, pesquisando. Aí nós temos o continente americano. Olha só que bonito. Continente americano. Olha, nós já estudamos isso, né? A latitude. Olha a variação de latitude do continente americano. Nós temos aqui o extremo sul, lá na Patagônia, Argentina, lá no fim do mundo, chileno também. Você tem lá o extremo sul do continente americano, Ushuaia, conhecido como o fim do mundo. E aí, olha só, atravessando toda aqui a região tropical e nós vamos até lá no Polo Norte. Então, é um continente com uma grande extensão territorial e uma variação de latitude muito grande nessa porção de terra. Esse continente aqui foi descoberto ou registrado no cartório em 1492, a famosa viagem do Colombo, né? Quando ele chegou aqui na América Central, encontrou algumas ilhas, e aí a galera foi chegando e percebendo que isso era muito mais do que ilhas, mas era um continente. Então tem o continente americano. O continente americano, moçada, a gente pode dividir eles, analisar ele de algumas formas, tá? Tem algumas divisões. Esse aqui seria um mapa do continente americano, um mapa político. Perceberam? Ó, nós estamos no planeta, quer dizer, lá atrás a gente partiu de universo, sistema solar, planeta, agora nós estamos na América, para chegar até no Brasil. E até Águas da Prata. Aí nós temos aqui a divisão política. Então você tem os territórios pertencentes a cada país, né? Essa nação que tem uma soberania sobre um território e administra esse território com instituições, com governo, um estado organizado, isso a gente chama de país. Então são os países organizados aqui, tudo bem? Todos os países da América, né? E aí a gente pode fazer uma divisão também política por região. Então a gente pode dizer que nós temos aqui a América do Norte, e aí na América do Norte nós teríamos 3 países, né? O Canadá, os Estados Unidos e o México. Aí você tem vários países aqui da América Central, então tá pequenininho aqui, mas dá pra ver, ó. A América Central, que seria meio que a ponte aqui entre as duas grandes porções, né? Vários países aqui. Aí você teria, aí que tá destacado aqui o Caribe, né? Mas também faz parte aqui regionalmente da América Central. E aí a América do Sul, nós, os sul-americanos, né? Essa é uma divisão que dá para fazer também. Então, quando você encontrar um texto falando na América do Norte não compreende só os Estados Unidos. Tem o Canadá e tem o México também. Quando fala América do Sul, né, aí nós estamos falando desse pedaço aqui, América Central, outra divisão, tá bom? Só para você saber que tem essas 3 possibilidades, além da divisão de olhar todos os países da América, tá? Uma outra possibilidade, aí seria uma divisão geopolítica. Essa é muito importante. Porque você sempre vai encontrar textos, né, ou as pessoas às vezes não sabem explicar muito bem o que é a ideia de América Latina, né, e quem são os latino-americanos, né, na verdade. Então nós temos aqui, ó, do México para baixo, do México ao sul, nós teríamos a América Latina. Isso tem a ver com a composição étnica e social, né? Com a composição histórica, com a colonização desses lugares, né? Foi a América que foi colonizada, em sua maioria, essa América Latina, pela Espanha, né? Uma América hispânica, e colonizada também por Portugal, a América portuguesa. Então você tem uma história de colonização que liga esse pessoal aqui com relação principalmente à língua, alguns hábitos culturais e tal. Então há uma certa coerência, vamos dizer assim, né? Há uma certa coerência nessa América Latina. Obviamente aqui você tem outras colonizações. Aqui tem colonização da França também, tem colonização da Holanda, a própria Inglaterra, mas enfim, basicamente Espanha e Portugal vão compor aqui, a partir do processo histórico, né, da colonização,
uma América Latina. Então, um mexicano é um latino-americano, você é um latino-americano, um chileno é um latino-americano, um venezuelano é um latino-americano. Existiu aí, em momentos da história, vocês vão estudar isso com o Turbiani, pessoas que pensaram, pô, será que a gente consegue juntar esse povo? Será que dá para fazer um lugar só, tipo, como se fosse uma confederação desses povos, né? Tem a história do Bolívar aí nas independências e tal. Então fiquem ligados nesse termo aí, latino-americano ou América Latina, que esse é um termo da geopolítica que sempre aparece nos textos e na análise que a gente faz do mundo, tá bom? E aí você tem aqui a América anglo-saxônica, né? Que seria essa América, então, colonizada pelos anglos, né, e pelos saxões. Seria a colonização britânica também. Tem a colonização francesa e tal, mas basicamente a colonização britânica desse território, tá? Então é uma geopolítica diferente. Quando os Estados Unidos vai lá e o Donald Trump diz assim, alguma coisa relacionada aos latinos, né? Obviamente ele está se referindo a toda essa América Latina. Tem uma questão, nós brasileiros, né, na nossa tradição e no senso comum, nós não sentimos muito essa questão de latino-americano, né? Eu me considero um latino-americano, eu conheço a nossa história e sei que tem algo em comum entre a gente. Tem muitas particularidades, mas eu sei que nós carregamos alguma coisa em comum, né? Então eu me sinto latino-americano, mas no senso comum a gente acha que a América Latina é outra coisa sem ser Brasil, né? Talvez porque a gente esteja meio de costa aqui pro pessoal, o pessoal falando espanhol, a gente falando português, né? América Portuguesa, América Hispânica, mas enfim, existe essa possibilidade de divisão também, tá? Então não confunda isso aqui, ó, a divisão política, uma outra divisão política, só que agora com regionalização geográfica, tipo assim, América do Norte, América Central, América do Sul, tem a ver com a própria geografia, a localização, e aí você tem uma divisão aqui que pode ser considerada uma divisão geopolítica, né? Porque vai considerar aspectos culturais, históricos e sociais dessa América, portanto. Ok? Tranquilo? Aguinha? Toma uma água aí, vai. Aqui não tem pausa, não tem edição, não tem nada, porque é muita coisa que vai ter. Tô gravando e vamos ter que gravar, então tem que ser meio corrido assim. Dá o play, sai correndo, tá bom? Beleza, agora vamos então, aí nós já partimos aí para o Brasil. Se você estiver acompanhando pela aula, vai lá para a aula 11 e 12 agora. Vai dar uma olhada nessa questão. Nós vamos falar agora do nosso país, da nossa casa, do Brasil lindo, maravilhoso. Esse Brasil que todo mundo acha que vai dar certo um dia, e vai. Talvez eu não veja isso, depende de vocês, vamos ver. Estou fazendo um drama aqui, por favor, salvem o Brasil, né? Mas não caia nessa história de que um de vocês vai salvar o Brasil, não. Sem messianismo aqui. Nós vamos salvar o Brasil enquanto a gente melhorar, quando a gente melhorar como povo, como sociedade, como civilização. Beleza, seus brasileiros? Aqui é o seguinte, vamos localizar o Brasil no mapa do mundo, né? Então, nós já tivemos uma aula para falar de latitude, longitude, os hemisférios e tal. Vimos isso agora há pouco, então nós temos aqui, ó, vamos pensar no mundo primeiro. Ó. Você tem além do hemisfério norte e o hemisfério sul, o hemisfério boreal ou o hemisfério austral, você tem os hemisférios oriental e ocidental. Oriente e Ocidente. O Brasil está completamente no Ocidente. Mas o Brasil tem 7% aproximadamente aí do seu território no hemisfério norte. 7% do nosso território está no hemisfério norte. Você lembra daquela aula que eu dei, que eu mostrei para vocês, aquele povo tirando foto lá, onde passa a linha do Equador, lá em Macapá. Beleza? Agora é um bom momento para viajar para Macapá. Várias promoções aí nas agências de turismo, tá? Corra lá. Bom, então tá aqui o Brasil destacado. Agora vamos lá, um pouquinho mais detalhes desse Brasil. O Brasil, todo mundo conhece aquela música do Jorge Benjor. Moro num país tropical, né? Abençoado por Deus. Moro, eu pego o pandeiro e toco essa música aí pra vocês. Esse país tropical é porque nas zonas climáticas que nós temos no planeta, né?
Então nós temos aqui a zona polar antártica, a zona temperada do sul, a zona tropical, temperada do norte e a polar ou glacial ártica aqui em cima. Então a região próxima à linha do Equador, entre os trópicos, recebe mais energia, mais insolação. Então são lugares mais quentes. E o Brasil está quase todo, né? Na verdade esse trópico de Capricórnio passa aqui em São Paulo, ali onde eu já falei para vocês, chegando em São Paulo. Dali para o sul, aí nós não estaríamos nessa faixa tropical, mas muito influenciada ainda por ela, obviamente. Então por isso que a gente fala que somos um país tropical, ok? Essa é a localização climática do seu país. E aí você tem, não precisa decorar isso aqui, pelo amor de Deus, mas se você for visitar um desses lugares, é legal ir lá e fazer uma fotinha que você foi no extremo. Eu, por exemplo, já fui aqui no Arroio Chuí, já fui na Ponta dos Seixas, aqui eu fui, peguei malária, tive que voltar, não consegui chegar lá. Mas você tem aqui os pontos extremos do Brasil, ou seja, qual é a maior latitude do Brasil, o extremo ao norte, a maior latitude aqui ao sul, né? E a maior longitude a leste e a oeste. Não precisa decorar isso, mas lá em cima você tem a nascente do rio Ailã, né? Lá no Monte Caboraí, em Roraima. Aí você tem aqui o ponto mais extremo a oeste, a nascente do rio Moa, né? Depois você tem a Ponta dos Seixas, que fica lá na Paraíba, é o ponto mais ao leste que nós temos, e o Arroio Chuí, que é um riozinho, um arroio é um riozinho, um cordinho, que está ali dividindo o Brasil com o Uruguai, ali no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Chuí. Aliás, a cidade de Chuí, só um detalhe, é uma cidade gêmea, porque você tem Chuí, que uma avenida dela separa Chuí Brasil e Chuí Uruguai. Chuí no Brasil chama Chuí, e Chuí do Uruguai, atravessou a avenida, chama Chuí, ok? Então é uma cidade gêmea. Ali você tem uma questão muito interessante. Agora, né, que os países estão adotando medidas sanitárias e tal, por conta do coronavírus, do novo coronavírus, é interessante essas cidades gêmeas, porque elas têm que entrar num acordo, porque você atravessou a rua, você está num outro país. Mas só um detalhe aqui. Tudo isso aqui é para dizer que nós temos uma grande extensão territorial, de norte a sul. Antigamente a gente falava do Oiapoque ao Chuí, porque achava que aqui em Amapá tinha o Iapoque, que era o ponto mais extremo. Depois as novas coordenadas, aí, os estudos mostraram que não. Mas aí você tem uma grande extensão de norte a sul, de leste a oeste. O importante dessa aula, essa é a parte mais importante, a ideia é você conseguir entender que o Brasil é um país gigante, gigante. Não tem lá que fala, gigante pela própria natureza? Nosso o Brasil é gigante. Só que também é gigantesca a complexidade física, territorial, social, econômica, cultural do país, e também é gigantesca a complexidade de análise desse lugar. É difícil entender o Brasil, é difícil propor soluções para o Brasil, porque na verdade nós temos Brasis. Para pensar você aí. Quantos estados você conhece? Quantas unidades federativas aí você conhece do Brasil? Para que lugar você já foi? O que você conhece do norte do Brasil? O que você conhece do nordeste, do sul, dos interiores, né? O Brasil é muito grande, cara. Então, essa aula é para você tomar cuidado. Cuidado na hora de analisar o Brasil. O Brasil não é São Paulo que você vive só. O Brasil não é a cidade que você vive só aqui no Sudeste, com esse desenvolvimento econômico, com IDH muito parecido de alguns países ali do leste europeu, de alguns países, né, da Europa no geral. O Brasil não é isso aqui não, cara. O Brasil tem IDH aí de 432, sabe? De IDH de regiões do Brasil comparado ao desenvolvimento dos lugares mais pobres do mundo. Então o Brasil é uma terra de contrastes. Nós somos uma terra de contrastes. Aqui tem de tudo. Então tem que tomar cuidado na hora de analisar o Brasil. Fez muito sucesso há um tempo atrás. Alguns mapas, né, fizeram sucesso, comparando o tamanho do território de alguns estados brasileiros com alguns países. Só pra gente ter noção. Porque a galera fala, nossa, lá na Itália aconteceu tal coisa. Na França aconteceu tal coisa. Mas olha aqui, cara. A França, né, seria do tamanho da Bahia. A Itália, do tamanho do Maranhão. A Espanha, do tamanho de Minas Gerais. O Reino Unido, do tamanho de São Paulo. Olha só que doideira, cara. Quando a gente fala, a Alemanha, por exemplo, do tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, assim, tanto nos números populacionais, né, a população absoluta, a densidade demográfica, a gente vai ter um momento para falar disso depois, mas assim, é preciso tomar cuidado na hora de comparar o Brasil com outros lugares do mundo, tá? Porque senão a gente cai em armadilhas.
Ah, vamos acabar com a fome do Brasil. Pô, é difícil pra caramba. Ah, vamos acabar com a fome da... sei lá. Vamos supor que na Dinamarca tivesse fome, né? Vamos acabar com a fome da Dinamarca. Aí você fala, uma janta lá, acabou com a fome de todo mundo. Dá um café da tarde lá, pronto, tá tudo resolvido, né? Tô brincando, mas assim, tem um mosquito aqui, você compra um vídeo de inseticida, em alguns países resolve. Tô brincando, exagerando, mas assim, é complicado falar do Brasil, tanto de fronteira que a gente tem, o tamanho do nosso território, a diversidade da nossa geografia, do nosso povo. Então toma cuidado, olha, esse mapa é muito legal. Quando a gente faz algumas comparações, né? A galera gosta de comparar o Brasil com outros lugares do mundo, né, com a Dinamarca, com a Suíça, com a Finlândia. Essas comparações elas precisam guardar essas proporções, tá? Então esse mapa aqui eu acho muito legal para vocês compararem e dar uma fuçada nele. Depois a imagem tá aí também, tá? Vamos falar aqui rapidamente, proponho para vocês que façam uma pausa depois que eu fizer a pergunta, para vocês pensarem melhor. Pausa o vídeo aí. O fato da gente ser um país tão grande assim, e complexo e uma terra de contrastes, tem quais pontos positivos disso? E quais são os pontos negativos? Dá uma pausa aí no seu vídeo e tenta pensar um minutinho e anotar algumas coisas aí. Faça esse exercício comigo. Pausa aí e pensa assim, ó, quais seriam os pontos positivos do Brasil ser tão grande assim? E quais são os pontos negativos do Brasil ser tão grande assim? Beleza? Pausa. Voltando aqui da pausa que você deu, eu não tenho tempo para ficar esperando. Já está dando meus 30 minutos. Estamos acabando essa primeira parte do vídeo. Depois vai ficar um rabinho aí de mais 10 minutinhos com outro vídeo, que eu preciso separar um assunto aqui, mas já eu falo. Vamos pensar assim, ó, alguns pontos, tá? Aqui só um resumo, a gente poderia falar mais, mas vamos lá. O fato da gente ter um território tão grande assim, né? O território, cadê aqui, ó? Território brasileiro ser tão grande assim, você tem uma vantagem que é principalmente com relação à diversidade dos recursos naturais que nós temos aqui. O fato da gente ter uma variação climática muito grande, isso dá pra gente vários biomas diferentes, dá uma geologia muito diversificada para o Brasil também. Então nós temos uma terra de muitas possibilidades agrícolas e muitas possibilidades de exploração dos recursos naturais. Obviamente tudo isso tem que ter cuidado, né? Tanto nessas possibilidades agrícolas, quanto na exploração dos recursos naturais, porque isso pode ter alguns efeitos danosos ou negativos, né? Mas é uma possibilidade. Por exemplo, a possibilidade hídrica que o Brasil tem. O Brasil tem algumas bacias hidrográficas, como por exemplo a bacia do São Francisco, que é uma bacia, ou do Tocantins-Araguaia, que nasce no nosso território e morre no nosso território. Ou seja, nós aproveitamos toda a extensão de um rio e dos seus afluentes, né? De uma bacia hidrográfica. Nós temos um país com muito recurso hídrico, né? Isso é uma vantagem também. Essa diversidade climática, a diversidade agrícola, a exploração de recursos naturais, a diversidade cultural do país pode ser visto como algo positivo, pode ser visto, tá? A gente pode conversar num outro momento sobre isso, mas a diversidade cultural ela precisa ser transformada também em democracia para toda essa diversidade, né? Não adianta eu ter uma diversidade cultural tão grande e dizer assim, o Brasil, né, que terra de contraste, muita diversidade, mas aí o pessoal está atacando, né, terreiros de religiões de matriz afro no Brasil. Então precisa ter o respeito, precisa ter a tolerância e transformar isso em democracia mesmo. Mas, vamos pensar que essa diversidade do povo brasileiro pode sim ser trabalhada e entendida como algo positivo, beleza? O que mais que nós temos de positivo aí? Temos uma possibilidade de um grande mercado interno, isso pode ser pensado também, beleza? Uma população, né, numerosa, somos um país populoso, 210 milhões de habitantes, vai pensando e vai anotando. Agora vamos pensar o lado negativo então, o que seria ruim no Brasil, né? Primeiro ponto, para a geografia, é muito difícil, desde a nossa época de colonização, o Brasil esteve muito restrito a um desenvolvimento litorâneo, né? Até pela lógica da colonização, voltado para o mercado externo, depois isso começa a mudar um pouco com a mineração e tal, mas assim, sempre foi uma característica do Brasil a dificuldade de integração regional. Então anota isso aí. Ser um país grande é legal, mas isso nos dá uma dificuldade de integração regional desses vários lugares que nós temos no país, de fazer as regiões se comunicarem, né? Isso pode ser considerado um ponto negativo, junto com a dificuldade de infraestrutura de conectar esses lugares. Nós temos vários gargalos, né? Por exemplo, nos transportes.
A gente produz muita coisa, por exemplo, no Centro-Oeste, mas tem um gargalo ali de infraestrutura para conseguir tirar isso do país e exportar ou levar para outras regiões. Pode colocar também como ponto negativo ou como dificuldade, né? A questão da dificuldade administrativa. Pô, é difícil, cara. Eu sou um crítico, né? De toda essa dificuldade, mas realmente é difícil. O Brasil é muito grande, cara. Então você tem assim o governo central, aí você tem os governos estaduais com, né? Você tem as secretarias, as subsecretarias e por aí vai. Então é difícil administrar também. A própria diversidade cultural, se ela for pro lado da intolerância, ela pode ser vista como algo negativo, não a diversidade, mas a forma como nós lidamos com essa diversidade, né? Tudo isso pode ser entendido como algo negativo, portanto, beleza? Mas pensando aí algumas outras coisas que você pode imaginar de pontos positivos ou negativos de ter um território tão grande. Para finalizar, um ponto, né, de dificuldade é muita fronteira. Nós vamos ter uma aula só para falar de fronteira, mas o Brasil tem muitas fronteiras para vigiar. Esse é um ponto de dificuldade, pode ser considerado aí uma das dificuldades do território ser tão grande assim, beleza? Eu vou dar uma pausa aqui, vai começar um outro vídeo, porque aí na sequência a gente vai falar do conceito de região. E a gente vai regionalizar o Brasil para entender ele melhor. Aí lá no finzinho dessa próxima aula eu faço um resuminho da aula e a gente fecha o pacote, beleza?